Começando mais um programa Grupo Familiar. Como nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, na nossa semana, nós sabemos que tudo o resto nos é acrescentado e com certeza algo de bom vai acontecer nesta semana, porque Deus está sendo colocado num lugar de honra, num lugar de importância na nossa vida e também na nossa semana. E aqui comigo eu tenho os meus amigos que vão participar e vão fazer parte do grupo familiar hoje, junto aqui comigo, com você, começando aqui pelo Breno. Tudo bem, Breno? Olá, é um prazer estar aqui com vocês, mais um grupo familiar, com muita alegria. É isso aí, Carol! Exatamente, recebi o convite e, claro, vim logo, né? Claro, veio correndo. Correndo. E por que você veio correndo? Você gosta tanto assim da gente? Sim, gosto de correr e gosto de vocês. E gosto de vocês também. Obrigada pela sua sinceridade, Carol. Maria! Tô de volta. Legal. Tava com saudade de estar aqui com todo mundo junto. Maria, você é da onde mesmo? Eu sou de Ribeirão Preto. Um abraço, pessoal de Ribeirão Preto. E você, Carol? Eu sou de São Paulo. Um abraço, pessoal de São Paulo, É? Zona Sul. Zona Sul. E você, Breno? Eu sou de São Paulo também, mas Zona Leste. Zona Leste, maravilha. Não importa de onde você está assistindo o Grupo Familiar. Inclusive, quero mandar aquele abraço para todos do Norte, do Nordeste, do Sudeste, pessoal do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em peso na semana passada. Aquele abraço para todos vocês. Ao longo do programa vão estar sendo exibidas as maneiras de você participar deste grupo familiar. Faça o seu pedido de oração. Faça o seu pedido de informações também, aquilo que você precisar, estamos aqui para te ajudar, certo? E nós vamos começar louvando a Deus. E por que nós começamos louvando a Deus, Carol? Porque Deus habita no louvor, no meio do louvor do seu povo. E nós queremos a presença de Deus aqui conosco, neste grupo familiar. Por isso, vamos começar louvando. Vamos todos ficar de pé. Um sacrifício de louvor. Um sacrifício de louvor. Trazemos a casa do Senhor. Um sacrifício de louvor. Trazemos a casa do Senhor. Te oferecemos com amor, um coração agradecido. Te oferecemos com amor, um coração arrependido. Mais uma vez, um sacrifício de louvor. Um sacrifício de louvor. Trazemos a casa do Senhor. Um sacrifício de louvor. Trazemos a casa do Senhor. Te oferecemos, Senhor, um coração alegre, o nosso melhor, a nossa atenção, o nosso amor. Com amor, um coração arrependido. Senhor Deus, os céus fizeste. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com seu grande poder. Senhor Deus, os céus fizeste e a terra com as suas mãos. Nada é impossível pra ti. Nada é impossível pra ti. Grande Deus forte, em obras e conselhos. Nada mesmo nada é impossível pra ti. Nada mesmo nada é impossível. Mais uma vez, nada mesmo nada é impossível pra ti. Nada é impossível. Nada mesmo nada é impossível pra ti. Agindo Deus, quem impedirá? Porque nada é impossível para o nosso Deus. Em tempos como este, nós louvamos a Deus. Tempos bons, tempos não tão bons, tempos difíceis, tempos de bonança, tempos que o sol está brilhando, mas também em dias chuvosos. Nós louvamos a Deus. Sabe por quê? Porque olhamos para o céu e sabemos que da onde vem o nosso socorro, vem lá de Deus. Por isso nós louvamos, exaltamos o nome de Deus, porque nós confiamos nesse Deus que nós servimos. Posso ouvir um amém? Amém. Em tempos como esse. Em tempos como este, eu canto ao Senhor. Eu canto uma canção de amor. Em tempos como este,
declaração de amor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. em tempos como este. Em tempos como este, eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor com meu ser. Em tempos como este, eu louvo ao Senhor. Eu louvo ao Senhor com meu ser. Eu te exalto, Eu te exalto, Senhor. Eu te exalto, Senhor. Eu te exalto, Senhor. Te exalto, em Senhor. tempos como este. Em tempos Eu ergo minhas como mãos. estes, ergo minhas mãos pra Jesus. Em tempos como estes, ergo minhas mãos pra Jesus. Eu te louvo, Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. eu te exalto, Eu te exalto, Senhor. eu te exalto. Eu te exalto, Senhor. Aleluia, Eu te exalto, Senhor. Eu te exalto, Senhor. aleluia. Eu elevo os meus olhos para o céu, da onde virá o meu socorro? O meu socorro só pode vir de ti, ó Deus. Nós te louvamos, te agradecemos por mais este grupo familiar. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos todos nos assentar? Como é bom nós estarmos aqui no grupo familiar. E nessa semana até recebemos contatos de vocês que estão aí desse lado e que dizem: eu sinto algo diferente quando eu assisto esse programa. Parece que Deus fala comigo. É qualquer coisa de diferente. E essa é a verdade. Quando Deus entra na nossa vida, a palavra de Deus tem esse poder de fazer algo de diferente em nós. Então, a Bíblia na estante, a Bíblia em cima da mesa, fechada, ela não faz nada. Mas quando a Bíblia cai no solo certo e entra aqui dentro, ela começa a fazer coisas diferentes na nossa vida. É a luz de Deus, né? É a medicina para os nossos ossos, é o que a Bíblia diz, certo? E tá aí a importância do grupo familiar, não é não, Maria? Com certeza, o grupo familiar é extremamente importante. E eu gosto muito do grupo familiar porque no Brasil nós vivemos num lugar que são pessoas totalmente diferentes. É o mesmo país, mas é como se fossem culturas diferentes. Aqui no Brasil, nós temos aqui uma diferenciação, podemos ver por aqui, né? Exatamente. Pessoas que vieram de lugares totalmente diferentes, dentro do mesmo país, e a forma de falar é diferente, a forma de viver é diferente. E no grupo familiar nós podemos proporcionar esses momentos, né? Conhecer, compartilhar experiências, mas com pessoas sadias, com pessoas que estão na igreja, que conhecem um pouco da palavra de Deus e tem também esse espírito de alegria, essa coisa de estar perto, que é o que o brasileiro gosta. Na mesa de Jesus, na Santa Ceia, tinham lá discípulos diferentes. Um era cobrador de impostos, o outro era pescador, o outro era sanguíneo, né? O outro tinha sede de justiça. Ou seja, naquela mesa tinha tudo para aqueles discípulos se darem mal e ter briga. Mas uma coisa unia todos aqueles discípulos, que era Cristo. E, na verdade, é isso que acontece no grupo familiar e no corpo de Cristo também, né? Existe uma coisa que nos une, e esse amor é Cristo. Jesus Cristo nos une. É ou não é? E foi isso que você encontrou no grupo familiar? Com certeza. Não só isso, mas pessoas que realmente
têm sede da palavra, querem conhecer mais Jesus, mas também querem estar nesse ambiente saudável, querem conhecer pessoas, famílias. Nós estamos também no grupo familiar que tem jovens, né, que é o que eles gostam. Então, foi isso que eu encontrei no grupo Eles familiar. gostam, Nós gostamos. Você é uma velha. Não, nós gostamos. Né? Não, Porque todos você é bem nós. novinha, né, ô Maria? Acho que sim. É, bem novinha, Acho dá que pra sim. perceber. Dá pra perceber pelo colágeno. Muita gelatina. Ô Maria, e desde que você aceitou Jesus, você participou de um grupo familiar? Já tinha um grupo familiar na minha casa. Certo. Então, foi... Desde que eu aceitei Jesus, fizemos um grupo familiar na minha casa, com os meus irmãos também. Você tem quantos irmãos? Eu tenho muitos irmãos. Muitos. 9 irmãos. Tudo isso. Já era o grupo familiar. E já era uma igreja. Já era igreja de Atos. Já era uma igreja lá. O quê? Uma igreja. Uma igreja. E foi multiplicando. E foi multiplicando, e depois nós começamos a ficar firmes em Jesus. Depois mais pessoas começaram a ir no grupo familiar. Os meus pais começaram a participar também. E assim o grupo foi crescendo. Mas nós crescemos sempre nesse ambiente de família. O grupo familiar é isso, um ambiente de família. A pessoa que vem de fora, ela começa a fazer parte disso e sente-se parte disso. Então, acho que é algo muito importante. A Bíblia fala assim que Deus faz com que o solitário viva em família. Às vezes você pode ter nascido num lar assim com 9 irmãos e ainda assim se sentir sozinho. Você pode estar no metrô cheio em São Paulo, na Praça da Sé, que nem uma sardinha lá dentro de uma lata, e ainda assim se sentir sozinho. Porque esses buracos quem preenche é Deus. E você deve também estar na companhia certa das pessoas certas, né? E o grupo familiar é um ambiente propício para Deus conseguir preencher esses espaços que nós temos ainda aberto aqui dentro, né? Então, é um encorajamento que eu deixo para você da importância de um grupo familiar. Eu não, né? A Maria que deixou aqui em relação a um grupo familiar. Breno, no grupo familiar também nós aprendemos o que é corpo de Cristo, aprendemos sobre relacionamentos. Eu queria que você falasse um pouco, porque hoje vamos falar sobre discernir o corpo de Cristo no momento do amor, né? Discernir o corpo de Cristo. Às vezes a gente pode pensar que o corpo de Cristo, né? Ou seja, Jesus morreu na cruz por nós e por aí vai. E o discernir é o ato da Santa Ceia, né? Mas é muito mais do que isso, né? O discernir o corpo de Cristo, né? Como hoje nós vamos ver, que a Estela vai nos ensinar, é que o corpo de Cristo é como se fosse eu. Como a Maria falou, né, dos brasileiros, cada um tem uma cultura diferente, né? Aqui podemos ver que temos cultura japonesa, né? Cultura afro, cultura, sei lá, índio, Itália, tudo, uma mistura. Então, eu por o meu costume... Mas tem pedigree. Essa mistura toda, mas o pedigree é bom. Pois é, né? O pedigree tá lá e tá em dia. Vacinado, não. Mas é como se eu colocasse, não, porque Jesus para mim é assim e é assado, ou seja, eu sei que Jesus é assim, então eu vou impor a vontade, o que eu sei sobre Jesus nas outras pessoas, né? Mas muitas vezes o discernir o corpo de Cristo é saber que temos pessoas, temos denominações, igrejas diferentes, tem a igreja do pulmão e tem a igreja do coração e também tem a igreja do estômago. A do estômago gosta de comer. Só que você, que é do coração, você tem um ritmo bom. Você gosta de música, soul. Epa, a igreja do pulmão só fica respirando. A igreja do estômago só sabe comer, estão todos gordinhos. E muitas vezes quando eu faço isso, eu estou julgando e eu não discerno o corpo de Cristo. Automaticamente, Deus não vai estar lá. Então, eu tenho que discernir o corpo de Cristo, andar em amor, aceitar, saber que temos pessoas diferentes, com costumes diferentes e que nós vamos servir um Deus, não é mesmo, que vai trazer revelações para a minha vida e para o meu ministério diferente das outras. É isso aí. Até na semana passada nós falamos sobre a Santa Ceia na aula, né? E falamos um pouquinho sobre isso também, porque o corpo de Cristo, na verdade, é a igreja, né, Carol? Exatamente, a igreja. E o Breno estava falando isso, de denominações, mas até mesmo dentro da igreja, nós temos diferentes tipos de pessoas. Você até falou dos discípulos, não é? Os sanguíneos, temperamentos. Temos pessoas com temperamentos diferentes, com visões diferentes, com maneira de pensar diferente. E discernir o corpo de Cristo é eu saber que o outro é diferente, está tudo bem, e respeitar e andar em amor. Eu não vou andar em guerras, eu não vou falar mal, só porque o outro é diferente ou pensa diferente de mim, vem de outra educação. Eu vou respeitar, vou amar e vou perdoar também as suas falhas.
Sabe que quando nós vamos pescar em alto mar, você lança a rede. E quando você puxa a rede, vem peixes de tudo qualquer tipo. Vem salmão, sardinha, carapau, vem tartaruga, vem bota, vem garrafa pet e depois vem também, pode vir um tubarão. Aí você vai ver o Baby Shark, que tá lá. Vem peixes de tudo qualquer tipo, inclusive baiacu. Para os mais entendidos pescadores aí do norte, Amazonas, né? Pessoal, aquele abraço. Baiacu, você conhece... Deixa eu fazer aqui uma entrevista com os meus amigos. Eu quero entender a veia de pescador que eles têm, né? Deixa eu começar aqui pelo Breno. Breno, você sabe o que é baiacu? Sim ou não? Só quero respostas objetivas. Acho que sim. Sim? Sim. O que é baiacu? É aquele peixe que incha. E por que incha? Por quê? Calma aí, não sabe. Maria, você sabe o que é um baiacu? Não, vou ser sincera, não... Não sabe. Eu sei que é um peixe, É um mas peixe. só isso que eu sei. Ok. Não tem nada Caroline, da descendência nipônica, com certeza saberá responder isso. Baiacu, você sabe o que é? É um peixe Certo. que se incha para se proteger dos predadores. E por quê? O baiacu tem... Você sabe uma característica do baiacu? Tem lá uma glândula venenosa. Ah, pois. Entendeu? Tanto é que Sim. algumas culturas, quando querem comer esse tipo de peixe, não é qualquer sushi man que consegue preparar esse peixe. Por quê? Porque pode pegar do veneno e aquilo é mortal. Encostou, morreu. Né? Então, tem lá veneno. Então, tem que saber lidar com aquele tipo de peixe também. E quando nós pescamos em alto mar, o evangelho é para todos. E quando nós puxamos a rede, vem peixes de tudo qualquer tipo. E isso é a igreja, é a beleza de ser igreja. A igreja não é um clube, a igreja está aberta para bandido, a igreja está aberta para ladrão. A igreja está aberta para quem está na má vida, para quem é um viciado em qualquer tipo de coisa, na pornografia, ou na droga, ou na bebida. A igreja está aberta, justamente para haver transformação, não é? Então, nós não somos um clube, e Jesus veio para isso. Agora, a igreja também está aberta para professores, doutores, advogados, médico, cozinheiro, mecânico, todos. Jesus e o Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. E quando nós entendemos isso, que o Breno acabou de dizer, nós estamos discernindo o corpo de Cristo. Amém? Amém. Então, nós temos que trabalhar onde? Aqui dentro. Não está feliz com a tua igreja? Não existe igreja perfeita, porque nós somos feitos... A igreja é feita de gente imperfeita. Mas quando nós entendemos que nas nossas diferenças, Deus está lá, Deus precisa do diferente. Deus não precisa de pessoas iguais. E Deus junta essas pessoas. Quando nós entendemos isso, nós estamos discernindo o corpo de Cristo. Amém? Amém. Carol, por favor, faça uma oração com a gente. Quer falar alguma coisa? Não, é isso mesmo. O corpo funciona bem se estiver unido, não é? O corpo é todo diferente, mas se estiver unido, vai funcionar bem. A igreja é a mesma coisa. Exatamente. Que Deus possa nos dar essa revelação. Esse discernimento. Abrir os nossos olhos. Exatamente. Né? Exatamente. Por favor, Carol. Então vamos orar. Querido Deus e Pai, nós trazemos diante de Ti todas essas pessoas e nossas vidas também. E te pedimos, Senhor, que nos dê esse discernimento para respeitar as diferenças, para amar o próximo como ele é, para não andar em guerras. E se eu falei ou andei em guerras, ou falei mal do meu próximo, do meu amigo, do meu chefe, do meu colega, Senhor, nós te pedimos perdão agora. Você pode dizer também, Senhor, eu te peço perdão neste momento. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. Muito bem. A Bíblia conta a história de dois homens. Um construiu a casa na rocha, outro construiu a casa na areia. E eu vou deixar aqui o pessoal contar, né? Maria, eu prometi que não ia falar de time. Um era corintiano, o outro era São Paulino. O que foi que aconteceu? Eles iam na mesma igreja, eles tinham o mesmo pastor. Eles iam na mesma igreja, tinham o mesmo pastor. Sentavam na mesma fila. Sentava na mesma... A cadeira, a cor era igual. Era igual, certo. Era grudada as cadeiras, pertinho para todo mundo ouvir a mesma palavra. Só que somente um deles venceu. Por quê?
Porque O que os aconteceu? dois ouviram. Certo. Os dois ouviram. Porém, só um colocou em prática. Um construiu a casa na rocha, outro na areia. E o outro na areia. Ah, eu vou construir em cima do que eu sei, do que eu acho. Uhum. E o outro falou, não, eu vou deixar o meu acho, vou pegar na vontade de Deus e vou fazer. E assim, nós sabemos que uma dessas pessoas venceram, não porque um ouviu menos, outro ouviu mais, a igreja era diferente, a palavra era diferente. Não, a igreja era igual, o pastor era o mesmo, a cor da cadeira era a mesma, os diáconos eram o mesmo, mas um decidiu colocar a palavra de Deus em prática, por isso ele venceu, ele teve uma ação, enquanto o outro decidiu, não, isso aqui é só para ouvir de domingo, não preciso colocar em prática na segunda-feira. Segunda-feira eu trabalho, faço do meu jeito, no domingo eu volto de novo, ouvo a palavra e depois eu decido o que eu vou fazer. Ô, Carol, então o que eu aprendo da parábola que eu acabei de aprender aqui? Do homem insensato, do homem prudente que Quem diz lá em era o Mateus. prudente? Quem era o sensato? Torcia pra qual time? Pergunta que não quer ver Corinthians. Nada, Fica na Corinthians. dúvida. Continuando, prosseguimos. Então, nós aprendemos com essa parábola que todo aquele que ouve a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus é aquele que é o sensato. Não é? Não adianta só eu ouvir, concordar, saber que está certo e no meu dia a dia continuar fazendo as coisas da minha maneira. Quando eu ouço a palavra de Deus lá na igreja, não é? Eu tenho que ouvir, claro, para ter fé no meu coração, mas eu tenho que praticar, eu tenho que fazer aquilo que a palavra de Deus diz. E isso, Jesus diz, que é construir a sua vida, então, na rocha. É engraçado, porque Deus fala conosco durante a semana. Você vai num grupo familiar, na terça, na quarta, não importa o dia. Você vai na igreja domingo, né? E ouve a palavra. A Bíblia fala que aquela palavra cai no solo. É a parábola do semeador, né? E o que acontece? Quando a gente pega nessa palavra que a gente aprendeu, às vezes é um versículo que a gente se lembra durante a semana. É algo que a gente anotou, que o pastor falou, não é? É Deus falando com você. E o que a Carol e a Maria estão dizendo aqui é que quando eu pego nisso e pratico, eu faço, então eu estou construindo a minha vida na rocha. Às vezes é muito sutil, é muito simples, porque às vezes a gente pensa que Deus vai falar com um trovão, Deus vai falar daquele jeito, né, com uma luz, ou através de um sonho. Deus fala também através de muitos jeitos, de muitos modos, e pode falar dessa forma também. Mas Deus também fala através de um versículo, por exemplo. Às vezes, durante a semana, você está lá, né, e você se lembra de uma música. O amor de Deus maravilhoso é, o amor de Deus maravilhoso é, amor, amor. E tudo que eu estou cantarolando, né, vem de encontro a essa área. Andar em amor como meu Senhor, eu nunca me irrito, não discuto e nem grito, não suspeitarei mal de ninguém, né? E depois, vou cozinhar. A Carol vai cozinhar, que ela gosta de cozinhar, né, Carol? Sim. E tá lá cantando, não suspeitarei mal de ninguém. E vai lá a Maria, que também ama cozinhar, ela tava dizendo ali. Eu amo cozinhar, eu amo. Chamando as coisas que não são Como se já fossem. Então, e tá lá. Eu nunca me irrito, não discuto e nem grito, não suspeitarei mal de ninguém. E às vezes a gente pensa assim, é só uma música que não me sai da cabeça. Mas na verdade é Deus te dando um recado ali, né? E construir a casa na rocha é eu prontamente fazer o que Deus está me falando. É isso? Exatamente. Isso, quando Deus nos fala, nós temos que ter essa rapidez aliás, é uma decisão, não é? Eu tenho a decisão. Eu posso decidir fazer aquilo que Deus está me falando naquele momento, ou eu posso seguir os meus sentimentos, porque a verdade seja dita, não é? Deus geralmente nos fala justamente quando estamos passando uma situação que precisamos vencer, não é? E muitas vezes os sentimentos, se tem alguém me provocando no trabalho, o meu vizinho, a minha vontade talvez seja eu me irritar, discutir, gritar. Não ficar por baixo, eu não vou ficar por baixo. Exatamente, vencer,
Aparentemente, eu tenho que vencer aquela guerra fazendo mais, gritando, mostrando como é que eu sou, porque eu não vou deixar assim barato, não é? E a gente acha que isso é vencer. E, na verdade, Deus nos ensina que não. Que, nesse caso, por exemplo, estamos falando da parte do amor, de perdoar, por exemplo, não é? É um exemplo. E eu fazer aquilo que Deus diz, eu vou vencer. Aparentemente, aos olhos das outras pessoas, pode pensar, é um banana, né? Um banana, vai perdoar, vai deixar barato. Mas, no final das contas, nós é que ganhamos. Porque, além de... E você já deve ter passado por isso. Quando você responde a alguém que está furioso, você responde com uma resposta branda, calma, a pessoa fica até sem jeito, né? Tava esperando que você fosse lá atacar, então aquilo acalma as águas e aquilo passa. A resposta branda tem o versículo, acalma não é? o furor. Exatamente. E depois, você também ganha porque o teu coração não fica lá entupido, cheio de coisas más, e Deus consegue te abençoar ainda por cima. Ou seja, você ganha. Aparentemente, no início você perdeu a guerra, mas na verdade mesmo, estamos falando aqui de coisas espirituais, na verdade, no mundo do espírito, você ganhou essa batalha. É isso aí. Então, vamos construir a nossa vida na rocha em todas as áreas, inclusive na área em que nós vamos falar hoje. Nós, no nosso estudo bíblico, vamos trazer o estudo chamado dízimos e ofertas. Na verdade, este é um assunto que já feriu, já machucou muita gente. Mas nós precisamos de conhecer o que a Bíblia fala a respeito de primícias, o que Deus fala a respeito de dízimos e ofertas, porque o conhecimento da palavra de Deus vai nos trazer libertação nesta área. E nós precisamos de libertação e de conhecimento, sabedoria nesta área que é relacionada à nossa vida financeira, certo? Sabe que existem muitos pensamentos errados em relação às finanças, em relação ao dinheiro. Por exemplo, um pensamento errado é que Deus é contra a riqueza. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos exatamente o oposto. Deus, ele é contra a pobreza. 2 Coríntios 8, 9. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Deus, ele é contra a pobreza. Ele é contra a maldição da pobreza. A Bíblia diz assim que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. A bênção de Abraão: bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Tudo que você coloca a mão prospera. Você vai trabalhar com informática, aquilo vai prosperar. Você vai trabalhar na agricultura, aquilo vai prosperar. Você vai trabalhar nas vendas, aquilo vai prosperar. Você é um comerciante, aquilo vai prosperar. Bendito serás no teu trabalho, bendito o seu cesto, a sua amassadeira, bendito os seus investimentos, bendito é a tua poupança, bendito, não é poupança, é um porquinho, bendito será o teu porquinho que está lá, o dinheiro que está debaixo do colchão, bendito será aquilo também. Posso ouvir um amém? Amém. Deus, ele é contra a pobreza. Pobreza, miséria, é muito mais do que um estado social, não é estado social, é uma maldição. E Cristo veio para nos tirar da maldição. É o que a Bíblia fala lá em Gálatas. Sabe qual é o outro pensamento errado? Que o dinheiro é a raiz de todo mal. Eu não quero ter dinheiro. Todo mundo que tem dinheiro é amaldiçoado, porque já a Bíblia dizia que dinheiro é a raiz de todo mal. Mas, na verdade, a Bíblia não diz isso. Maria, por favor, 1 Timóteo 6,10. O que diz lá? Diz assim: porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Viu, Carol? Viu? A Bíblia fala que o amor, que o dinheiro é a raiz de todo mal. Não é isso que a Bíblia fala? Não, diz o amor ao dinheiro. Ah, isso é bem diferente, né? Totalmente diferente. Ou seja, uma pessoa... o problema não é ela ter o dinheiro.
O problema é o dinheiro ter a ela, não é? Aquilo é o Deus da vida dela, o Deus no coração dela. Ou seja, a confiança dela, ao invés de estar em Deus, está no dinheiro, não é? Tudo aquilo que nós não conseguimos deixar, por exemplo, no caso o dinheiro, se eu não consigo deixar aquilo de jeito nenhum, se quando me pedem, se quando é preciso dar o dinheiro eu não consigo dar, na verdade, eu não tenho aquilo é que tem a mim, o meu coração. Verdade. E isso que é o problema. É a raiz de todo Essa é a mal. raiz de todo mal, sim. É isso aí. Por isso que é importante a gente falar de dinheiro e sempre na igreja, no grupo familiar, nós falamos a respeito desse assunto. Por quê? Para nós revermos os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes em relação ao dinheiro. Porque um sentimento fora do lugar causa muito estrago. Um pensamento fora do lugar vai causar estragos na sua vida financeira. Muito importante nós colocarmos e arrumarmos os nossos pensamentos, arrumarmos os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes em relação ao dinheiro para a nossa vida estar em ordem. Outras áreas da nossa vida estão em ordem. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Provérbios 3:5. Até o versículo 8 eu vou pedir para a Maria ler. E vamos aqui falar sobre primícias. Por favor, Maria. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Espera só um pouquinho. Aqui, quando a gente lê um versículo, aqui é uma dica que eu dou para vocês, né? A gente tem que mastigar os versículos, entender as frases, entender aqui os códigos que são passados num versículo. Uma frase vai fazer toda a diferença na tua semana. Olha só o que a Maria leu. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. O que a gente pode entender com essa frase, Carol? Não te estribes no teu próprio entendimento. Exato, não confie, não fique focado, não seguir, exato, não se apoie no seu próprio entendimento. Ou seja, na faculdade que eu fiz, O sistema do mundo, como o mundo faz as coisas. mas agora a política mudou. São 4 anos de mudança que nós vamos ter. É nisso que está a minha confiança? Não, maldito homem confia no homem, não é? E confia no homem e no sistema do homem. Eu tenho que confiar em Deus. Mas a minha avó me prometeu a herança. A vovó nunca mente. Pode não mentir, mas pode falhar. As coisas podem falhar. Ela pode mudar de ideia. Pois é verdade. Não te estribes no teu próprio entendimento. Eu falava com uma senhora essa semana, por isso que eu lembrei. E ela falava, não confio, porque mesmo numa família tem 9 irmãos, né? Tem não sei quantos primos, tem não sei quanta família envolvida. Não te estribes no teu próprio entendimento. Agora, o que a gente pode aprender com reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas? Nós temos que justamente reconhecer que Deus ele está conosco em todos os nossos caminhos. Confiar que Deus ele vai nos guiar. Nós temos Deus, temos o Espírito Santo de Deus, não é? Que nos guia, que nos ajuda, que nos aconselha a cada dia. E nós temos que confiar que Ele vai nos guiar, que Ele vai nos ajudar. Que Ele, inclusive, que Deus, mesmo que eu não veja como, não entenda como, não compreenda, Ele vai suprir as minhas necessidades. Deus não precisa das leis deste mundo para nos ajudar no que for. Mesmo que esteja tudo torto. Mesmo porque, que esteja tudo torto. É que você não conhece o meu casamento, é tudo torto. É que você não conhece o meu trabalho, é tudo torto. Exato. Existia até uma frase que minha mãe falava, que Deus escreve certo por linhas tortas. E é mais ou menos isso. Não é? Mesmo Claro. que tudo esteja torto? Mesmo que esteja tudo torto, Deus endireita. Nada é impossível para Deus. As pessoas falam, mas como? Como isso vai acontecer? Eu não vejo uma saída. Mas Deus, Ele criou os céus e a terra. Ele nos criou a nós. O que custa para Deus, não é? Fazer um milagre e endireitar um caminho. Deus abriu um mar vermelho. Deus vai abrir um mar vermelho na sua vida, mas confia.
E reconhece-o em todos os teus caminhos, inclusive na área financeira, que é o assunto de hoje. Exatamente. Agora, versículo 7 em diante, Maria. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Certo. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Não seja sábio aos seus próprios olhos, porque às vezes a gente na área financeira está tão apertado que a gente a primeira coisa que a pessoa, né, desesperada faz é ligar pro agiota. Ô, agiota, me ajuda, né? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Deixa aqui fazer um negócio, passar a perna aqui, fazer de um jeitinho. Não seja sábio aos teus próprios olhos, né? Aparta-te do mal. Teme ao Senhor. Agora, versículo 9 e 10. Maria. Versículo 9 e 10. Só um minuto. Honra ao Senhor. Tem aí? Honra ao Senhor dos provérbios. Provérbios, é isso. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando você lê na Bíblia, celeiros está relacionado com fartura. Vinho está relacionado com alegria. Quando a gente fala aqui, honra o Senhor com os teus bens, a gente está falando aqui de primícia. E o que significa primícia? Primeiros frutos. E a entrega da primícia aqui está relacionado com duas coisas. Em primeiro lugar, a primícia santificava o restante daquilo da onde foi tirada. Santificava. Segundo, primícia fazia a declaração do lugar de importância que Deus tinha para a pessoa. Do lugar de importância, do lugar de honra que Deus tinha naquele lugar. Então, Provérbios 3:9 está totalmente ligado ao assunto primícias. Honra ao Senhor com os teus bens, com a primeira parte, não é a última parte, a primeira parte dos teus ganhos. E sabe que quando nós fazemos algo com os nossos bens em relação a Deus, aqui é uma questão de honra. Porque Deus não precisa do teu dinheiro, Deus não precisa dos teus bens, Deus não precisa das tuas ofertas para nada. Nós é que precisamos de ter uma cultura, precisamos de ter uma mentalidade, precisamos de ter uma consciência, de reconhecermos que o primeiro lugar é dele, certo? Quando nós queremos honrar alguém, uma maneira de eu honrar alguém é materializar. Quando eu quero honrar um amigo, eu quero honrar alguém, não importa. Eu vou tentar materializar aquela honra através de um bolo, através de uma lasanha. Por que você está rindo? Porque é verdade. E quando você... uma pessoa gosta dos seus amigos, não é? Ela prepara um bolo, uma lasanha. E por que você riu também? É que isso é verdade. Até uma dica aí para nossa produtora. Exatamente. Porque assim, antes do programa, eu só ouvia indiretas aqui. Só ouvi indiretas. Não foi, Maria? Eu tava ouvindo também, eu posso confirmar. Só ouvindo indiretas. E qual foi a indireta? Estela, faz lasanha, né? Produção do programa, faz isso, faz bolo, faz não sei o quê. E eu disse, eu vou fazer. A questão é... Ih, ficou gravado, né? Ficou gravado. Eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero honrar quem eu amo. Né? Sempre a gente arranja uma forma de materializar a nossa honra. É um desenho. As crianças gostam de fazer desenho, né? É uma forma. E assim também é com Deus. Nós é que honramos a Deus com a matéria, com os nossos bens. E depois, a gente tem até o exemplo do Abel e do Caim. Deus aceitou a oferta do Abel, mas rejeitou a oferta do Caim. Porque o Abel deu as primícias do seu rebanho. Ele pensou assim, primeiro Deus, depois eu. Agora, o irmão Caim pensou exatamente o oposto. Primeiro eu, depois Deus. Agora, Deus aceitou a oferta de Abel. E ao longo da Bíblia, ao longo da tua caminhada mesmo, da tua semana, a história que você vai vendo das pessoas, você vê claramente a diferença daqueles que honram a
honra a Deus com as suas primícias e aqueles que não honram a Deus com as suas primícias. É completamente diferente o percurso de um em relação ao outro, certo? Agora, nós também, a Carol falava de nós protegermos o nosso coração de certas coisas, né? Carol tem um filho pequeno. Tem quantos anos teu filho? 3 anos. Ele gosta de animaizinhos? Gosta muito. Quer ter um cãozinho em casa? Ele queria. Ele queria, né? Agora, tá dentro da tua escolha, por exemplo, criar um rinoceronte na tua casa? Não. Por quê? Porque... Se o rinoceronte entra, você tem que sair. Eu só ia dizer porque eu não gosto de rinoceronte. E eu vou dizer... Não tem como. Então, uma onça pintada. Também não é possível. Eu gostava muito, mas não é... Bate no lá o quintal, bate lá o Ibama. Leva, né, quase como levou a capivara do outro. Não. Me dá uma multa, não pode. Tudo aquilo que você alimenta vai crescer. Alimenta o rinoceronte bebê, vai ver o tamanho do rinoceronte. Exatamente. Alimenta o filhote da onça pintada, vai ver o tamanho. Exatamente. Quando é pequeno, não é? Uma gracinha. Olha, uma jiboia bebê. Alimenta a jiboia para ver o tamanho da jiboia depois. Tudo aquilo que você alimenta, Breno, cresce. Agora, todos nós temos uma natureza errada dentro de nós que não podemos alimentar. É a pessoa avarenta, o apego excessivo ao dinheiro, o mesquinho, né? Que tem aquele apego egoísta, o próprio egoísta. Ele é capaz de tacar fogo na casa do vizinho para fritar o ovo dele. Então, todos nós temos que matar ou não alimentar essa velha natureza que nós temos. Sabe, é a pessoa que se fecha para a caridade, é a pessoa que se fecha para a generosidade. E é totalmente o oposto do método de Deus, certo? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Coríntios 9, no versículo 6. Maria, por favor. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. O que a gente aprende aqui com 2 Coríntios? É claro que Deus vai multiplicar a nossa sementeira. É claro que a gente vai ter o fruto da colheita. É óbvio aqui que nós vamos ter retorno daquilo que a gente faz. Dai e ser-vos-á dado. Isso é um fato, a gente vai ter retorno. Mas, embora nós tenhamos retorno, nós não devemos fazer só pelo retorno. Vamos ter fruto, vamos ter resultado. Mas nós não podemos esquecer do propósito. O resultado é que Deus vai multiplicar a nossa sementeira, o resultado é que dinheiro vem, mas o propósito das primícias, qual é? O propósito de Deus semear é que eu honro a Deus. Na minha vida, eu honro a Deus. Eu não tenho outro Deus a não ser esse Deus. Eu não sirvo a Mamon. Mamon é um concorrente do senhorio de Jesus no nosso coração. É um Deus. Eu não sirvo a esse Deus. Eu não sou um escravo do dinheiro. O dinheiro que é o meu escravo. Eu coloco o dinheiro no lugar dele. Mas eu também sei colocar Deus no lugar do meu coração. É um lugar que ninguém tem. É um lugar que dinheiro não tem. É um lugar que só pertence a Deus. Amém? E quando eu faço isso, eu estou dando honra a Deus. Eu estou deixando uma mão de lado. Não estou servindo a um outro Deus. Dinheiro, para mim, não é uma idolatria. Até falamos no grupo familiar de arrependimento de obras mortas, né? Não é uma idolatria.
A gente pensa que idolatria só é estátuas e coisas assim, né? Não, idolatria pode ser um time de futebol, idolatria pode ser o dinheiro, idolatria pode ser o título, não é? O cargo. Então, eu coloco Deus num lugar de importância no meu coração. Agora, exemplo é Jesus. Porque Jesus frequentemente falava de dinheiro e Jesus falava com quem tinha dinheiro. Jesus falava com cobradores de impostos. Jesus falava com o jovem rico. Jesus falava com o Zaqueu. Desce da árvore, Zaqueu, né? Jesus falava com tanta gente. Jesus falava falou da oferta da viúva. E Jesus falava de dinheiro. Dava exemplos de dinheiro. E Jesus falava de dinheiro para falar com quem tinha dinheiro, para falar de dinheiro? Não. Jesus queria apontar para essas pessoas aquilo que elas tinham no coração, gente. O que elas tinham no coração? Jesus queria implementar no coração daquelas pessoas que tinham dinheiro. Jesus queria implementar no coração delas o reino de Deus. E por isso que sempre nós, quando lemos os evangelhos, Jesus falava, olha, o reino de Deus é assim como se um homem semear semente na terra. O reino de Deus é assim, assado. Por quê? Porque quando nós temos o reino de Deus no nosso coração, quando nós temos os princípios de Deus no nosso coração, nós não comemos pão de dores. Aí é o resultado. Por quê? Porque o propósito está certo. Tem tanta gente comendo pão de dores. É o pão que o diabo amassou. Por quê? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil é o homem acordar cedo, comer pão de dores, porque assim dá o Senhor aos seus amados enquanto dormem. Então, quando nós honramos a Deus com os dízimos e ofertas, dízimos, Malaquias 3:10. Maria, por favor, leia. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. E agora olha o que acontece, versículo 11. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E depois você na sua casa leia até o 18, porque ainda fala a diferença daqueles que honram a Deus, daqueles que não honram a Deus. Deus faz um memorial. Deus faz um memorial. Então, o meu encorajamento para todos vocês é o seguinte: vamos honrar a Deus durante a semana. Vamos honrar a Deus diariamente, né? E praticando os métodos de Deus, o princípio de Deus. É claro que vai ter retorno, porque Deus é generoso, gente. Mas o mais importante é o propósito. Qual que é o propósito? É eu colocar Deus no pódio do meu coração. É eu dar um lugar de importância para esse Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive a parte financeira, na área financeira. Amém, gente? Amém. E se hoje você quer ter esse Deus no teu coração, eu quero convidar você e vocês aqui no estúdio comigo para fazerem essa oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo, eu te recebo no meu coração. no meu coração. E faço de ti, Faço de ti o meu Senhor, meu Senhor e o meu Salvador. e o meu Salvador. Pela fé, Pela fé, eu recebo, eu recebo a minha salvação, a minha salvação. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. Amém, gente? Amém. Você que fez essa oração, entre em contato com a gente. Os contatos estão sendo exibidos aqui ao longo do programa, né? Nem que seja para dar um oi e falar assim: olha, eu fiz aquela oração, eu quero o acompanhamento de vocês nessa semana, eu quero te conhecer. Então, entre em contato conosco através desses números, tá bem? Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Maria, começando por você. Eu tô muito feliz de estar aqui. Sempre que precisar, eu tô de volta. Ah, legal. Muito obrigada. Muito obrigado também. Tchau, tchau para todos. É isso, até a próxima, Carol. Até a próxima. Breno. Tchau, tchau, beijinho, um grande abraço para todo o Brasil. Amém. Deus abençoe. Temos vitória. Temos vitória.